Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre o autoatendimento no sistema eficiente. O autoatendimento é uma função que tem no sistema eficiente para que o próprio cliente consiga fazer a pesagem do seu prato. Isso pode ser útil em restaurantes, em lojas de açaí, em sorveterias, em qualquer ambiente que se venda por quilo ou por peso. Então vamos lá, você vai vir aqui em vendas por comandas, autoatendimento. Então aqui a gente vai explicar um pouco sobre o que seria esse autoatendimento. Esse autoatendimento ele pode ser usado com uma balança, ele pode ser usado com um leitor de código de barras e ele pode ser usado também com as duas coisas juntas ou apenas uma das coisas. Vamos explicar como que funciona isso aqui. Se você tiver a balança e uma impressora, a impressora também, só a balança e uma impressora, ou seja, você não tem um leitor de código de barras. Você consegue estar vendendo produto pesado e gerando a comanda automático. Então, vamos supor aqui no caso de um restaurante. O cliente chega, passando na fila, coloca o prato sobre a balança e aí será imprimido um papelzinho com o peso que deu aquele prato. Simples assim. Então, esse aqui seria o módulo de balança mais a impressora. Se você tiver a balança e o leitor, você poderia não usar, então, a impressora. Então, você tem uma comanda que tem um código de barras, por exemplo, comanda 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Você entrega essa comanda para o cliente, ele vai pegar o prato, vai passar na balança, ele vai ler a comanda e vai pesar o prato. E aí o sistema vai vincular aquele prato naquela comanda. Então essa é a forma de usar o sistema só com a balança e só com o leitor. Com a balança, com o leitor e com a impressora, você consegue estar combinando todas essas opções. Então o cliente pode ler a comanda, colocar o prato e você ainda imprimir ali o comprovante do peso ali do cliente. Porque se você não imprimir o comprovante para o cliente, ele vai ficar apenas registrado no sistema. Então, se você quiser, você pode estar colocando aí a impressora que ela vai imprimir um comprovante da comanda do cliente. Então, vamos supor que o cliente chegou lá, na comanda 10. O prato pesou 500 gramas. Então, ele vai colocar o prato, vai dar 500 gramas, vai ler a comanda 10, e aí vai ser impresso o comprovante ali daquele peso daquele prato. Então, basicamente, essas são as possibilidades que você tem para usar essa tela aqui. Então, essa tela aqui ela vai ficar em um computador que vai ficar com o monitor visível para o cliente, né? E a balança também vai ficar no local, que seja na fila, onde o cliente vai estar se auto-atendendo. Então, como que você começa aqui as configurações dessa ferramenta? Aqui em configurações, você escolhe o produto principal, que seria a sua refeição. Por exemplo, eu vou colocar aqui essa refeição aqui no quilo, que é o preço do prato no quilo. Produtos secundários, se você for trabalhar com duas balanças, você tem uma balança para sobremesa, por exemplo, você pode estar trabalhando com duas balanças, apesar que isso é menos comum. E aqui o preço da refeição livre. Então, se você trabalha também com refeição livre, você pode estar colocando aqui. Então, agora vamos para as primeiras configurações. Imprimir comandas. Você vai marcar essa opção se você estiver usando a impressora. E aí, então, cada vez que for pesado, vai ser imprimida a comanda. Gerar comandas automáticas. Essa opção você vai marcar se você não for usar o leitor de código de barras. Se você não vai dar uma comanda para o cliente, ele vai só colocar e a comanda vai sair automaticamente, ou seja, vai sair na sequência. Ele coloca o prato, vai sair a comanda 1, 2, 3 e vai saindo as comandas na sequência. E ele pega essa comanda para fazer o pagamento lá no final. Aqui são configurações que você vai usar no dia a dia na prática. Não lê 2 pesos seguidos. Então, às vezes, dependendo da balança, ela pode enviar 2 pesos para o sistema. Então, o cliente colocou o prato lá, pesou 500 gramas, aí bate algum vento, alguma coisa assim que desestabiliza a balança, e aí a balança acaba pesando de novo aquelas mesmas 500 gramas. Então, se você marcar essa opção aqui, você vai estar evitando de estar registrando como se ele tivesse consumido 2 pratos. Não ler a mesma comanda 2 vezes seguida. Isso incorre no mesmo problema. Então, às vezes, você quer que o cliente apenas leia uma vez a comanda para não correr o risco de duplicar, porque se o cliente, por inexperiência, ele pode tentar passar 2 vezes. Então, essa aqui é uma opção que você pode estar escolhendo marcar também. Permitir digitar o código de barras do produto. Então, essa opção aqui vai deixar marcado aqui para digitar o código de barras. Então, por exemplo, além dos produtos normais, você pode deixar essa tela aqui para passar, por exemplo, uma coca, uma bebida, qualquer um produto que tenha código de barras, usando o leitor. Então, aí você pode ter, de repente, um atendente que vai lá pegar a coca e passa para o cliente, ou o próprio cliente que faça isso. E ele tendo a comanda dele, ele vai ler o código de barras da comanda, depois ler o código de barras do produto, e isso vai ficar vinculado. Então, vamos seguir aqui.
é ocultar a lista de produtos que estão sendo adicionados. Então, se você marcar essa opção aqui, ela vai ter impacto nessa listinha aqui, ó, que vai ter a quantidade de produtos que for sendo lido. Eles vão ser adicionados aqui. Se você desmarcar essa opção, então ela vai ser ocultada. E aqui agora permitir o cliente trocar por peso livre. Então, assim, vai ter a opção do cliente clicar aqui e escolher a opção peso livre. Né, como você colocou aqui a refeição livre, ele pode clicar e colocar peso livre. Nesse caso, o monitor seu tem que ter touchscreen, ou então você tem que colocar um teclado aí com essa opção. Trocar por peso livre automático. Essa é a melhor opção para quando você trabalha com as duas coisas. Então, se você trabalha com o peso X, por exemplo, a sua refeição no peso livre é R$40. Então, se no quilo der mais de 40, o cliente fica automaticamente na opção livre. Né? Alguns restaurantes usam dessa forma. Então, aqui, se você quiser usar assim também, você vai marcar essa opção. Então, aqui agora a gente tem outras configurações aqui, que seria essas daqui da balança aqui. Deixa eu fechar aqui. Que seria aqui peso e valor, né, a impressão, peso e valor, e permitir ler a comanda ou peso em qualquer ordem. Então vamos lá. Permitir ler a comanda ou peso em qualquer ordem significa que o cliente pode colocar o peso, depois ele lê a comanda, ou lê a comanda, depois colocar o peso. Ele vai poder fazer da ordem que ele quiser. Isso não é bom porque às vezes um cliente coloca o peso e sai da fila, e aí outro cliente vai tentar ler a comanda, então dá um pouco de bagunça. Primeiro ler a comanda, depois ler o peso, essa é a melhor opção, é a opção recomendada. Mesmo que o cliente coloque o prato primeiro e depois vai lá para ler a comanda, isso não vai interferir em nada, porque o sistema só vai pesar depois que ler a comanda. Então o cliente acaba de ler a comanda, se o prato já estiver na balança será pesado, se não tiver ele vai pedir para o cliente colocar o prato na balança. E esse aqui lê o peso, depois lê a comanda, é ao contrário. Então se o cliente tentar ler a comanda antes de colocar o prato na balança, ele vai pedir para primeiro colocar o prato na balança. Só que corre o risco do cliente colocar o prato na balança e pegar o prato depois e não ler a comanda, e aí sobrar para a próxima pessoa que lê a comanda. Então é muito importante você fazer uns testes aí na prática para ver qual que encaixa melhor. E aqui na parte da impressão você escolhe se você quer imprimir só o peso ou se você quer imprimir o peso com o valor. Então basicamente essas as configurações aqui do sistema para essa parte aqui de configurações iniciais. E aí você vai clicar aqui em iniciar o atendimento e ele vai começar a trabalhar e o cliente pode começar a usar. Vamos só testar aqui, como a gente não está com a balança aqui, para fazer um teste. Então aqui seria a tela do sistema, vai ficar dessa forma. O cliente vai colocar os produtos aí e vai lendo normalmente. E conforme ele for colocando, vai aparecer aqui a quantidade que ele colocou. Então é isso, eu recomendo que você teste aqui na prática essa solução. Essa é uma solução para você talvez eliminar aí um funcionário da sua equipe, né? Ou melhor, direcionar ele para outras atividades. Porque talvez você tenha uma pessoa que fica só anotando os pesos, né? Então com essa solução aqui não precisa. O próprio cliente vai colocando na balança e vai sair o papel na comanda do peso que ele tem. E você pode usar isso tanto de forma automática, ou seja, sair apenas o papel com o número da comanda, ou você pode colocar isso vinculado ao número da comanda mesmo. Então você entrega na entrada a comanda, o cliente vai ler a comanda lá na hora de pesar o prato. Na hora que o garçom for lá na mesa servir alguma bebida, alguma coisa assim, o garçom pode estar olhando qual é o número da comanda dele, está anotando também pelo celular na comanda. Então é uma ferramenta que integra todas as soluções que nós oferecemos aqui no Sistema Eficiente. Caso você tenha alguma dúvida sobre como implementar isso aí, você pode estar entrando em contato conosco. Lembrando que para configurar a balança é importante que você chame um técnico para estar fazendo as configurações aqui da balança. É muito simples de configurar, você escolhe o modelo, a porta, o bold hat e essas informações aqui, data bits. Só que a configuração é bem simples, mas você tem que saber qual é a porta que foi instalada, qual é o modelo da sua balança. Então essas informações aqui é mais precisas se você tiver um técnico para te auxiliar aí na instalação. Até porque tem que ver a questão dos cabos, conectar tudo certinho. Então é isso, caso você tenha alguma dúvida, estamos à disposição. Até o próximo.